Foi no sufoco, mas deu Verdão. Richard Rios decide no fim e Palmeiras estreia na Libertadores com vitória pra cima do Sporting Cristal. Um jogaço de bola. Bahia e Internacional ficam no empate em Salvador em duelo de brasileiros na Liberta. Se não tem Pedro, vai com o Juninho mesmo, pô. Atacante marca e garante vitória ao Flamengo na Venezuela. E outras notícias do mundo da bola nos nossos acréscimos. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my times, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, o podcast preferido de esportes. Hoje, 4/4, sexta-feira maravilhosa, finalmente vamos sextar essa semana que, pô, foi intenso, hein? Tá? Hoje é dia de pagamento. Hoje vai pingar. Já vai pingar? E o pai vai bailar. Eu vou bailar, não quero saber. Vai bailar com a Mariana, hein? Pelo amor de Deus. Eu sou um cara muito fiel. bem. Muito bem. O meu já pingou, já, graças a Deus. Já caiu. Vai bailar hoje? Não sei ainda. Vai ter jogo de tigrinho? Vai, né? Você gosta de jogar? Não vamos jogar, não, né? Agora, você pode jogar à vontade. Pedrinho, sexta-feira mais do que maravilhosa, porque hoje, além de ser sexta-feira, de ser bagunça, de a gente ter que falar muito de futebol, temos uma presença ilustre no nosso digníssimo programa, que é o nosso querido Celso Ardengue. Pra quem não conhece, é bom já seguir, tá bom? Porque o cara vai bater 100 mil seguidores esse final de semana. Primeira coisa, vamos comprar uma internet, tá? Sem internet, pô. O cara Exato. É sacanagem. Exato. Ele vai bater 100 mil seguidores esse final de semana. E ele já avisou aqui pra gente em off, antes de começar, que quando ele bater os 100 mil, ele vai dar uma festa e vai convidar nós. Ok? Então, por favor, eu quero estar na festa do Celção. Então é bom seguir o cara, pô. Porque, pô, as análises dele é coisa de cinema, meu amigo. É coisa de cinema. Então, Celso, seja muito bem-vindo. E, pô, não preciso nem dizer pra que time ele torce, né? Vocês já devem adivinhar. Palmas? Não, o diretor, coloca umas palmas aí, né? Palmas. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo na paz? Pô, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui substituindo o chinelinho Caio Meneghello, nosso Caio Capita, que resolveu tirar férias. Do nada, sexta-feira, Palmeiras na Libertadores, o início da Libertadores, o nosso chinelinho tirou férias. Mas, pô, prazerzaço, baita introdução, baita podcast, escuto vocês direto, prazer imenso estar aqui. Vamos falar muito desse Palmeiras. E eu tô vendo uma galera meio histérica, né? Como diria a Leiloca, o pessoal tá meio histérico. Venceu, mas não convenceu. Aonde vai parar esse Palmeiras? Tem sim coisas a ajustar, mas a gente vai falar durante o programa. Como eu falei, rapaziada, de verdade, um prazerzaço estar aqui. Ô, Celção, só pra te falar, eu te conheci a primeira vez que eu vi seu rosto angelical foi no programa do Thiago Leifert. Rosto angelical é ótimo. É verdade. Você foi lá, eu não sei se o Canedinho tava, mas acho que já era Thiago, já tinha acabado 3 na área, e eu vi, e aí eu falei, pô, tamo bem, né? Tamo bem. Que isso, eu que tô bem. Eu vi, sei lá, mandou bem demais. Acho que foi ano passado, se eu não me engano. Foi da hora demais, tá? Voz de jornalista, hein? Voz de locutor, pô. O cara tem... A voz é impressionante. E aí, Pedrinho, você tá bem? Quero que você fale como é que tá a sua sexta-feira e leia os comentários, porque ontem a gente pediu curiosidades. Tem um pessoal que mandou umas curiosidades boas aí. Zambolino, tô bem. Tirando a alergia que me pegou ontem, feio, e ainda tem alguns vestígios, eu não paro de espirrar, meu olho fica inchado, meu nariz tá bem. Meu Deus do céu. Eu sou profissional, entendeu? É isso, tô aqui. Já fica indireta aí, pô. É profissionalismo, cara. Aqui é trabalho. Primeiramente, eu queria falar da enquete ontem. Renato Gaúcho vai dar certo no Fluminense? 80% falou sim. O que você acha, Celção? Você acha que... Acho que sim, acho que combina, né? Combina bastante. Acho que os jogadores também, o perfil dos jogadores combina bastante com o Renato. Acho que tem chance de dar certo. E se não der certo, aí, amigo, o Fluminense tá indo pra um buraco gigante. Também acho. E, pô, Rio de Janeiro e Renato Gaúcho é brincadeira, né? A combinação. Vamos ler agora, o Renato sonhou com a seleção
seleção brasileira acordou com o Fluminense, com todo respeito ao Flusão gigantesco, mas de certa forma, é um downgrade, né? Nossa, muito. Vamos lá ver alguns comentários que eu separei aqui. Algumas curiosidades. Vou ler a do Thales Oliveira, que, esse é meu melhor amigo, ele é padrinho do meu casamento. Comentou. Curiosidade, vivi de bola até os 25 anos e depois perdi o interesse total em tudo que acontecia no futebol brasileiro. Até o Faz e Me Abraça nascer. Vocês entregam as notícias de maneira tão ímpar que podem estar falando de campeonato de cara ou coroa que eu estarei aqui acompanhando. Vocês três... Top comentário, hein? Fazem. Excelente. O Taleca, a gente morou, além de ser meu melhor amigo, assim, a gente é da mesma cidade, a gente foi junto aqui para os Estados Unidos, a gente morou no Kansas, o Taleco ganhou tudo lá no Kansas, mudou de faculdade, joga demais. Outra aqui, ó, o Juan Kadari, meu primeiro roommate, colocou, curiosidade, fui colega de quarto do Pedrinho na faculdade, ele havia comprado um iPhone para levar para o Brasil e no dia dele ir, o iPhone não havia chegado. Como ele não falava bem inglês, tive que ir no correio e ajudar ele a fazer a retirada antes de sair para o Brasil. Bichinha danada. O Juan é corintiano. Você sempre dá trabalho pros outros, né? Sempre dei trabalho. Cara, o Juan foi uma mãe para mim, assim, porque quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não falava inglês, tipo assim, nada. Sabe o que é nada? Eu já vim para fazer faculdade e ele me ajudou muito, mano. Ele corrigia minhas redações. O treinador, a gente tava treinando, o pau quebrando, velho. O treinador dava uma instrução, mano. Ele tava correndo na lateral, ele era lateral esquerdo. Eu puxava ele pro colete e falava, mano, o que esse cara falou? Tipo assim, esse cara me salvou muito. E deixa eu ver outro também. Quer ver? Teve um que foi interessante e foi. Caralho, cadê? Do Caio Ribeiro. Ele falou que o pior é o Pedrinho. Aquele? O bananão. Um bananão. Mas não, eu acho que é outro, óbvio, né? O pior é o Pedrinho confundindo o Tom e o Jerry. É porque ontem, o Celção, eu falei que o Corinthians é mais ou menos o Tom na competição internacional. Já sabe o que vai acontecer, ele sempre vai perder, mas é pelo entretenimento. Só que eu chamei ele de Jerry. Só que o Jerry é o rato, não é o gato, foi mal. Todo mundo erra. Tá, todo mundo erra, né? O Messi sempre erra, né? O Messi também falha. E diga-se de passagem, Tom e Jerry é brabo. Não dá pra acertar todas, né? Mas errar pelo jeito, zoeira. Não dá. Celção, indo nessa linha antes de a gente começar a falar do porco, quero que você deixe uma curiosidade sua aí também. Conta aí pra nossa querida audiência. Caramba, uma curiosidade assim, de prima. Mano, eu sou palmeirense, faço vídeo pra caramba do Palmeiras, mas eu acho que o público me vê mais como corintiano. É mesmo? Mano, bizarro, irmão. Bizarro. No canal, eu tenho um canal, pra quem não sabe, no YouTube, e eu faço muito vídeo do Corinthians. Você torceu do Corinthians, Futebol Máximo. O nome do canal é Futebol Máximo. E a rapaziada lá é muito Corinthians, mano. E eu sempre faço os vídeos do Corinthians. E a galera começou a se identificar comigo como corintiano, mano. E eu sou palmeirense. Inclusive, obviamente, já tava meio subentendido, mas sou palmeirense. Mas a maioria da galera me vê como corintiano. Inclusive, um dia, o maluco me parou. Esse mano é Corinthians. Eu falei assim, irmão, não. Muito não, tá ligado? Eu acho que deve ser mais engraçado que deve ir palmeirense lá nos vídeos comentar. Que cara mais clubista. Sempre tem essa, né? É foda. Mas eu falo que quando tá assim, o trabalho tá bem feito. Quando o palmeirense fala que eu sou clubista e o corintiano acha que eu sou corintiano, irmão, tá tudo certo. Aí, concordo 100%. Pedrinho, antes de a gente falar do Palmeiras, posso contar mais uma? Ontem a gente puxou esse assunto de curiosidade porque eu falei, né, da minha família lá na Argentina. Posso puxar mais uma porque tem conexão com o Palmeiras. Claro! Cara, tava lembrando disso agora há pouco, a gente falando sobre curiosidade e tal, né, lendo os comentários do episódio de ontem. Minha família, né, Zamboni, lá da minha mãe, é toda dividida entre corintianos e palmeirenses. Meu avô, minha mãe, meu avô, então toda a linha direta ali é toda corintiana. Mas tem muitos primos palmeirenses e tal, enfim. Por que disso tudo? Meu bisavô era corintiano. Só que existe uma história, o Celso conhece essa história, e aí tem gente que diz que é uma história verdadeira, tem gente que diz que é mentira, né? Tem uma expressão isso, não é que é mentira, que é tipo um conto, vamos dizer. Isso. De que
parte dos italianos corintianos brigaram ali entre si dentro do Corinthians e aí ajudaram a fundar o Palmeiras. Qual que é essa história? Tem gente que fala que é verdade ou não, mas o que eu queria contar é que meu bisavô foi um dos caras que ajudou a fundar o Palmeiras. Então, o Palmeiras tem 4 fundadores, não vou lembrar os nomes, talvez o Celso saiba, mas na fundação você tem 4 fundadores e aí você tem uma lista de 40 nomes de pessoas que ajudaram a fundar. E um dos 40 é meu bisavô, tá lá o nome dele. Então, muito louco. Resumindo, você tem parte do passe do Estevão. Eu tô brincando. Poderia, né? Vou dar uma curiosidade minha rapidinha. Faz o Pix, Palmeiras. Faz o Pix pro Zambo. Você falou do Messi, que inclusive estava aqui em Los Angeles quarta-feira, que teve a LAFC contra a Inter Miami, que era pra eu ter ido, não fui, perdeu. Quando eu tinha meus 12, 11 anos, eu tive que tomar hormônio para crescer, que eu era muito baixo, e eu tomei o mesmo remédio que o Messi tomou. Não sei se sabia disso. Nossa, você é muito igual ao Messi, então. A conta bancária também, igualzinho. A única diferença dos dois é que o Messi é canhoto, mano. Exatamente. E aí eu tomei esse remédio, só que, eu desisti do tratamento, eu tinha que tomar agulhada todo dia, velho, era foda. Mas foi isso. Mas chega de bagunça, vai, Pedro, chega de bagunça, já falei demais, você também. Vamos falar do porco, vamos deixar o Celso falar, porque, foi no sufoco, hein? Foi no sufoco, mas o Palmeiras venceu 3-2, o Sport Cristal deu mais trabalho do que todo mundo imaginava, 2 belíssimos gols que a equipe peruana fez, mas o nosso querido Richard Rios, que adora entregar pro Corinthians, conseguiu fazer o gol ali no finalzinho do jogo, dando a vitória, que é o que importa pro Palmeiras, os 3 pontos, ainda mais fora de casa. Eu acho que o mais importante era isso, né? Acho que você tocou na ferida, era vencer. O Palmeiras precisava vencer a qualquer custo esse jogo, depois de uma desilusão gigantesca que é você perder um Campeonato Paulista para o maior rival, sendo dominado pelo seu maior rival, tanto na ida quanto na volta. Então acho que o mais importante nesse momento eram os 3 pontos. O Palmeiras também não fez uma boa exibição contra o Botafogo. Eu acho que o Palmeiras ele caiu muito naquela seara de ser um time pragmático. Eu vejo muita gente falando que o Abel perdeu o encanto e etc. Eu acho que a questão não é só essa, eu acho que o Abel tem sim responsabilidade, principalmente por algumas escolhas na final do Campeonato Paulista. Eu acho que, por exemplo, não digo sobre escalação do segundo jogo da final, mas principalmente ele colocando o Piquerez para fazer saída de bola, dando amplitude para o Facundo, um cara que não tem esse drible, não tem um controle na linha de fundo. Acho que o Abel vem tomando decisões equivocadas, mas a gente precisa colocar na conta que no jogo contra o Sporting Cristal, por exemplo, vários jogadores não fazem parte da era vitoriosa do Abel Ferreira. Então você tem o Mikael, você tem o Felipe Anderson, que ainda não conseguiu encaixar, você tem o Estevão, que quer ou não venceu um título pelo Palmeiras ainda, apesar de já ter mais cancha do que os outros, tem o Facundo Torres, que a gente falou aqui, Emiliano Martinez. O Abel tem na cabeça, eu imagino, um desafio muito grande de qual escalação eu vou colocar em campo, qual sistema que eu vou colocar. Ontem ele joga com 3 zagueiros, vai jogar com linha de 4, linha de 3, linha de 5 atrás, vai dar amplitude para quem. Então acho que ainda é muito cedo para a gente cobrar desse time específico. Eu acho que sim, tem jogadores dentro desse elenco que precisam ser cobrados, e aí a gente vai falar talvez do Flaco Lopes, por exemplo, que perde aquele gol contra o Botafogo, que não é novidade. Você vai falar de um Rafael Veiga, mas eu acho que precisa existir, pelo menos, e eu não falo sobre boa vontade, mas não tanta má vontade, com um time que, queira ou não, tem vários jogadores novos. Agora, a gente precisa entrar no mérito também de que o Abel tem que mudar o repertório um pouco, né? Ontem houveram mudanças de peças, mas você ainda vê o Palmeiras muito pragmático. É muita bola no Estevão, é muita diagonal para ele, e ele sempre recebendo contra 2, 3 jogadores. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre Flamengo também, mas especificamente do Palmeiras, era importante vencer. 3 pontos, vamos voltar para casa e começar a trilhar o caminho do Campeonato Brasileiro, porque ainda tem muita coisa para arrumar, e ainda mudanças que o Abel precisa fazer. Mas eu tô longe de fora Abel, ninguém presta. Eu acho que tem muito jogador novo e perspectiva de estreia, né? Pô, o Paulinho, por exemplo, reforço mais caro da história do futebol brasileiro, né, dentro do mercado brasileiro, não estreou, por exemplo. O Caio fala muito de terra arrasada, né? O palmeirense, ele encara, ele reage muito como se tudo tivesse horroroso, né? Essa que é a verdade. Queria até te perguntar, antes do Pedrinho te fazer várias perguntas também,
Ontem a gente falou que um cara que tinha que aparecer no jogo ontem é o nosso querido Sleep, né? E aí eu queria ouvir de você o que você acha da partida, o que você achou da partida dele ontem e o que você... Porque assim, ele chegou, a gente até comentou isso no episódio de ontem, ele chegou como, fosse o Lionel Messi chegando, né? Foi assim, eu fiquei surpreso, eu falei, calma gente, o Felipe Anderson não é tudo isso. O cara chegou como, nossa, ele deitou na Lazio, foi o cara, todo mundo ama ele na Itália, ok. Mas ele não fez nem, eu acho que nem 1% do que a torcida do Palmeirense imaginava, não é? Nem gostaria, imaginava que ele fizesse. Eu acho que o Felipe Anderson é um dos caras que tá devendo ainda dentro desse time, isso sem dúvida nenhuma, não precisa ser nenhum gênio para enxergar isso. Eu acho que existe sim um conflito de posição, né? Ele é um cara que gostava de partir principalmente da direita para o centro, que é onde joga o Estevão e ninguém tasca. Agora, um jogador do calibre do Felipe Anderson precisa saber se adaptar a outras posições. E é justamente nisso que ele fez nesse último jogo, né? Como meia, agora sim fazendo a função do Rafael Veiga. São jogadores essencialmente diferentes, né? Se você for parar para pensar, ele é um cara de mais toque de bola rápido, ele não vai ficar segurando a bola, pensando muito, ele é um cara de uma criação mais rápida e eu gostei. Eu acho que o Felipe Anderson, acho que já tá provado que ele não é um cara que vai arrastar os outros, né? Eu não acho que o Felipe Anderson vai colocar a bola debaixo do braço, ele não é um jogador, por exemplo, como o próprio Estevão, né? Que, é verdade, falam que ele não decide jogo grande, mas você vê em vários e vários jogos grandes o Estevão dá a bola em mim, pedindo a bola. Ele não é protagonista, né? Exato, mas ele pode ser uma peça muito importante e para dar, e aqui eu não tô entrando em juízo de valor se é melhor ou pior do que o Veiga. São estilos diferentes para fazer uma mesma posição. E eu acho importantíssimo que o Palmeiras tenha isso. E até mesmo na própria coletiva do Abel, depois ele fala, né, sobre ter 2 jogadores por posição, que é o sonho dele. Ele fala que o sonho, além de, obviamente, o calendário, né, é isso, de ter 2 jogadores por posição, e talvez ele tenha encontrado um Felipe Anderson para fazer o meio. Ô, Celso, o Abel fala muito de competitividade, né? Um elenco competitivo, e ele até exalta o Sporting Cristal, que o desejo dele é ter um time competitivo igual o Sporting Cristal. Eu acho muito interessante o Felipe Anderson voltar, porque é bom tirar um pouco essa dependência do Rafael Veiga. E eu até quero te perguntar sobre o Rafael Veiga mais na frente, mas só queria falar que o resultado foi maravilhoso, sempre lindo vencer um jogo, principalmente estreia de Libertadores, fora de casa. O que eu não consegui ver no Palmeiras foi uma evolução tática. Isso eu não consegui. Acho que tá faltando isso, mas eu tenho a menor dúvida que o Palmeiras vai chegar lá, porque eu acho impossível piorar, e outro porque o Abel é muito brabo, essa é a verdade. Então ele vai conseguir ter essa evolução. E outra coisa que eu queria destacar muita gente criticando o Everton. Pra mim não foi falha dele, foi 2 golaços que é difícil acertar um chute daquele, e tem gente criticando, não foi falha, mas ao mesmo tempo os jogadores não podem ter aquele espaço para finalizar, e eles não podem chegar tão inteiro para chutar uma bola daquela, pelo menos atrapalhar, e enfim, os caras estavam inteiros na bola. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Queria ressaltar a partida muito ruim do Mike, e o quão o Marcos Rocha, mesmo com a idade bem avançada, ele ainda é muito diferente. E ressaltar também como é importante, não foi as melhores partidas, ainda não é o selo Gustavo Gomes, mas só de ter um xerife em campo, o capitão do time em campo, a vitória veio. Aí é importantíssimo, porque o Mikael, meu Deus do céu. É aquilo, né, o Pedrinho, só de ter o Gomes de volta e não ter o Mikael, né, em campo. Os dois juntos, um combo. Não, assim, cara, eu acho que o Everton, no nível de goleiro que é o Everton, eu acho que a torcida espera que ele vá pegar esse tipo de bola, porque queira ou não, a bola passou perto, né? A bola passa perto dele. Mas assim, eu acho que culpar ele pelo gol, principalmente o segundo, é um absurdo, né? O segundo não tem o que falar, é uma bola perfeita. O primeiro, e eu falo sobre isso quando eu penso em grandes goleiros. Alisson, Ederson, o próprio Cássio, na época de Corinthians, agora no Cruzeiro talvez um pouco menos, Hugo Souza. Você espera que esses caras peguem esse tipo de bola, porque eles são goleiros de primeira prateleira do futebol. Agora, não pegar não é uma falha. Essa para mim é a grande diferença, a confusão que as pessoas muitas vezes fazem. E assim, pra mim, você tocou na ferida. Os espaços, e esbarra um pouco na resposta do Abel sobre competitividade, né? A falta de pressão na entrada da grande área, isso aí, cara, faz muita diferença. São 2 chutes de rara felicidade? Sim, mas facilitados por uma falta de pressão. Então, assim, eu acho que isso entra um pouco na resposta do Abel. O competir não é só você dar carrinho, rachar, etc. É você diminuir na marcação também pra não expor o seu goleiro. Então, eu acho que falta proteção na entrada da grande área pro Palmeiras. Não é de hoje, tá? Mas é que ontem, no caso, ficou explícito.
Celso, eu tenho 2 perguntas para você. A primeira é, você acha que o Rafael Veiga deveria ser banco e é o momento dele ser banco? E a outra é, eu tenho uma impressão, óbvio que tem muitos jogadores que não participou desse ciclo vitorioso do Palmeiras, mas a base participou. E é muito difícil você, em 5 anos, manter esse nível alto que o Palmeiras vem, sempre atrás de decisões, disputando. Você acha que o Abel, o Rafael Veiga, o Gustavo Gomes, o Piquerez, talvez chegou no ápice do cansaço, tanto físico como mental também, ou não? Eu acho que existe um cansaço natural. Eu lembro muito do Zidane, cara, falando depois que ele saiu do Real Madrid vencendo 3 Champions, e ele fala sobre os jogadores estarem saturados do método dele, né? Que ele não consegue mais atingir os jogadores da maneira que ele atingia, por exemplo, no primeiro ano. Eu acho que isso existe. Eu acho que isso é natural do futebol, até porque um técnico também não consegue se reinventar tanto, né? O Abel, ele pode ter mudado em alguns aspectos, mas o Abel do ano 1, o que ele pensa e tem construído na mente como futebol, não muda tanto, até porque você não tem tempo para mudar, né? Você tem jogo na quarta, jogo no domingo, jogo na terça, jogo no sábado. Então, eu acho que isso dificulta muito. Agora, sobre o Rafael Veiga, eu acho que sim, ele tá merecendo um período no banco, até pra gente ver um pouco mais do Felipe Anderson exercendo essa função. E assim, eu lembro do banco do Veiga na temporada passada, depois ele volta do jeito que volta, até para você proteger, para você preservar um jogador que é, para mim, hoje um grande ídolo do Palmeiras, até talvez acima do Dudu, depois de tudo que o Dudu vem fazendo desde que chegou ao Cruzeiro, até antes de chegar ao Cruzeiro. Então, eu acho que o Rafael Veiga é esse grande ídolo, essa grande figura, e talvez precise esperar um pouco, senta um pouco no banco, entende um pouco a situação. Ele foi poupado esse jogo por lesão, mas assim, não seria nenhuma surpresa para mim se essa lesão fosse uma lesão, entre aspas, até mesmo para preservar, e em breve o Rafael Veiga volta. É um grande jogador, mas ele não tem talvez tantas características criativas como tem o Felipe Anderson. Essa opinião é polêmica, tá? Polêmica num bom sentido, né? Mas, assim, essa eu nunca tinha escutado, Celso. Que o Rafael Veiga pode ser mais ídolo que o Dudu. O Dudu tá arrebentando com a idolatria dele. Eu acho que o que tá acontecendo com o Dudu é o que tá acontecendo com o Gabigol, e aí vai cair no colo do Veiga e no colo do Bruno Henrique. Acho que não. Cara, o acho. Gabigol deu 2 Libertadores pro... Eu acho que não, porque o Gabigol também não tá fazendo questão de cuspir na história dele. O Dudu tá fazendo questão, cara. Caramba, que louco. Isso é muito louco. Porque, tipo assim, pra mim é meio que Ademir da Guia, Dudu e Marcos. Não, é meio tipo mim... essa prateleira e ninguém intocáveis, né? O Dudu já foi tocado pra mim. Tocado da prateleira. Pessoal, deixa aí nos comentários se vocês concordam ou não, que é uma opinião, pô. Isso aí a gente faria um programa só disso, com certeza. Todo mundo me xingando nesse momento. Não. Mas tem gente que concorda, com certeza também. Que fique claro que eu não acho que, tipo, por exemplo, o Bruno Henrique é muito mais importante do que o Gabigol. Nunca vou achar isso. Pra mim é Zica e Gabigol. O que eu falo é que tem... Bom, pelo menos o grande ciclo de flamenguista que eu tenho já começa a falar da idolatria do Bruno Henrique hoje se tornou, um dos maiores vencedores junto com a Arrascaeta na história do Flamengo, e que muito do Gabigol se deve ao Bruno Henrique. Talvez pode ser também pelo meio que o ranço de ter saído e não querer ter renovado e ter usado a camisa do Corinthians também. O Gabigol o Gabigol é aquele tipo de cara que você ama ele, mas quando ele te faz raiva, é uma raiva absurda. Ele fez isso com a torcida é 2 extremos, não tem meio termo com o Gabigol. Ele mexe com o seu sentimento de uma maneira que nem sua esposa mexe. É uma coisa assim, absurda. Então, se for com a camisa do Corinthians... Experiência própria, pai. É isso. Não, mas eu acho que o que você falou, você tem lógica, Pedrinho. Tem lógica. Por mais que eu não concorde, eu acho que tem lógica. A torcida do Corinthians, uma parte, né, obviamente, também pensa isso do Cássio, tipo, que mudou algo na idolatria do Cássio. Pra mim, não mexeu em absolutamente nada. Eu não vou ficar bravo porque ele saiu. Acho que foi muito mais incompetência da diretoria, que a diretoria do Corinthians, 90% da história é incompetente, né? O Corinthians é formado por uma política incompetente, mas eu acho que não muda, não. Mas é um bom ponto. Eu acho que é um ponto de discussão muito, muito grande. Mas enfim, chega de Palmeiras. Já falamos demais do Palmeiras. Todo dia a gente fala de Palmeiras. Só e aí, quando isso não tem de Palmeiras? Quando não tem o Palmeiras, aí a gente chama convidados pra falar do Palmeiras. É brincadeira, né? Porque faz... Palmeiras e me abraça, pô. Palmeiras e me abraça, o nome do programa. Mas enfim. Abraço Palmeiras. Abraço Palmeiras, né? Abraço Palmeiras. Diretor, roda a vinheta aí pra gente falar do clássico brasileiro na Libertadores. Pedrinho,
ontem a gente falou, acertamos o placar, tá? Você fala que eu não te enalteço quando você acerta o placar, tá aí. Você só lembra os tombos. Então eu tô lembrando agora, você tá me criticando. Quando o cara, ele pega uma mulher maravilhosa e só pega mulher maravilhosa. Maravilhosa. Só Gisele Bündchen, só as mais lindas. Aí um dia o treino não tava muito bom pro lado dele, ele pega uma mulher feia e você fala, nossa, olha que mulher mais feia que o cara pegou. Você fala como se você fosse o mago o mago dos placares, né? Eu bailava? Ah, tá. Fica outra coisa. Deixa a Mariana ouvir isso aí. Deixa a Mariana ouvir isso. Mas é o seguinte, Pedrinho, 1-1, jogo a gente acertou o placar, tava com cara de empate, a gente falou isso ontem. Realmente foi um belo jogo, hein? Belo jogo. O Bahia, pra mim, jogou melhor com o Internacional o jogo todo. Dominou. De todos os jogos que eu vi da Libertadores, esse foi o melhor jogo pra mim. Foi um nível muito bom. O Bahia criou mais chance. O Bahia sempre ataca com muitos jogadores. Mas é o que eu falo. O Bahia é aquele tipo... É o que o Renato Gaúcho fala, né? Toca, namora, mas não finaliza. O Botafogo... O Bahia ontem, 21 chutes, 7 no gol. E assim, conseguiu fazer um gol só. Então acho muito pouco. Uma excelente partida do Eric Pulga. A gente veio falando, o Caio, a gente brigou esses dias na tier list de atacante, que eu falei, ele não vai descer dessa posição. A gente já colocou, tipo assim, tinha o 9 de seleção, a gente colocou na segunda, e a gente tinha que ajustar e falou, o Eric Pulga é intocável. E uma excelente contratação. A partida, vou falar um pouco do Internacional, a partida do Borja é muito abaixo. O Antony, goleiro do Internacional, esse cara pega pra caramba, pega muito, mano, porque o Rocher é um baita goleiro. Então, você viu o Corinthians, sai do Hugo e vai pro... Matheus Donelli. Boa. E não, ele pegou a bola do Juninho Xereca semana passada. Que isso? Olha, esse é o apelido dele. Ninguém vai até falar. É absurda. Fora outro. Pior que é o apelido mesmo. E aí? Vai fazer o quê? Eu queria falar o seguinte, do Valência. Para mim, o Valência foi o melhor reforço do Internacional na temporada. Você recuperar o Valência é de uma extrema importância e um ganho gigantesco para o Internacional, que para mim está pedindo passagem, tem que ser titular. Ele que é o artilheiro do Internacional na temporada, se eu não me engano, com 6 gols, fez gol em final contra o Grêmio, aquele gol lá de falta. E ele que também, esses dias, teve um jogo de Equador, e acho que foi contra a Venezuela. Ele brocou 2 e só não fez um hat-trick porque, ele errou o pênalti. Ele teve a chance. Então, ele é um baita reforço para o Internacional. E o Internacional é um time que joga, que eu gosto, mas fora de casa, não tá conseguindo render. Eu acho que tá sendo um time muito político. Retrancado, assim. Né? Eu não queria falar isso. Roger Machado é gaúcho, tá? Bom. Da palavra político, mas... Não. Você não vem amaciar, não. Hoje é ainda mais sexta-feira. Não vem amaciar aqui. Aqui não é programa de amaciar, não. Ontem me mandaram um vídeo da Ana Thaís Matos pedindo ele na seleção. Eu quase tive um AVC. Puta que... Não, aí também, do Roger Machado. Não, aí também é um absurdo. O pessoal também força a amizade. Celso, antes de a gente passar pro Flamengo, queria te ouvir só sua expectativa do ano pro Bahia e pro Internacional. A gente sempre fala, né? O Internacional é aquele time que no começo do ano sempre chega, todo mundo cria uma expectativa gigantesca e aí no final sempre decepciona. Esse ano dá pra ser diferente ou não? Acho que dá, e assim, eu gosto bastante do Roger. Eu acho que essa postura, inclusive, dele nesses 2 jogos contra Flamengo e Bahia faz sentido, e queira ou não, o Internacional conseguiu o resultado que queria, né? Saiu com 1 ponto da Fonte Nova, saiu com 1 ponto do Maracanã, e é um time que se recusa a perder, nas palavras do próprio Roger, né? Vocês viram ontem o que aconteceu, a estratégia foi a mesma usada contra o Flamengo, aquela linha de 5 atrás, mas diferente do Flamengo, o Bahia é um time de mais posse de bola, né? Mais toque, então é um time que não ataca tanto a última linha, e aí sobraram vários espaços para o Bahia, que o Bahia soube aproveitar muito bem, eu achei, só de fato faltou o que o Pedro falou, né, botar a bola dentro da casinha. Esse já é um problema, e um outro problema que inclusive fez o Bahia ter que jogar esses jogos de pré-libertadores é manter o resultado. Rogério Ceni, eu entendo, ele gosta, tem essa filosofia, mas precisa saber a hora de baixar um pouco a bola, conseguir compactar mais a defesa para não ficar tomando bola, porque assim, o Internacional teve 2 chances, né, no
primeiro tempo, o chute do Vitinho e depois uma outra finalização do Wesley, e a outra chance praticamente foi a do Ener Valencia, numa rebatida ruim do goleiro, um vacilo também da linha de zaga que dormiu, mas assim, o Bahia tinha tudo para ganhar o jogo, seja de 1-0 ou de mais. Então acho que esse é o ponto de atenção. Quando a gente fala do Bahia, a expectativa é o Bahia que não é o Bahia, é o Bahia City, né? Então assim, a gente pode estar falando de um time agora, um que passa inclusive para a próxima fase e tem uma janela de transferências no meio do ano. Então o que a gente decide agora, né, nessa fase de grupos, ela só vai acontecer depois de uma janela de transferências. Então a minha expectativa com o Bahia é boa, o próprio Rogério falou na coletiva, se jogar assim, dá para chegar, e a Coisa Internacional, como eu falei, é um time que se recusa a perder, e quando o time vai chegando, uma hora dá certo, mano. Pode ser a vez do Inter, talvez não na Libertadores, mas em outro campeonato. Ô Zambolini e Celção, lembrando que esse grupo do Bahia e do Internacional é o grupo da morte da Libertadores, né? Bahia, Inter, Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai. Então, assim, pro Inter esse ponto foi precioso. E no Beira-Rio o Inter é forte. A gente falou ontem, né? Ninguém podia perder, essa que é a verdade. Por mais que pro Bahia é ruim, ainda mais porque tava ganhando, E pro Bahia perder o resultado. Óbvio que você sempre tem que ganhar dentro de casa, né? Pro Bahia, pelo investimento, né? Torcida, mas o Internacional tá invicto na temporada, pô. Então, tipo assim, não foi um resultado ruim pro Bahia também, não, entendeu? Sim, eu acho que o resultado fica de lição. O resultado fica de lição pro Bahia, mas a atuação de inspiração. E, Pedrão, você falou um negócio, cara, muito interessante, do Ener Valencia. O Ener Valencia já merece essa vaga pra mim também. Borré tem 2 gols na temporada, 2 contra o Juventude lá na segunda rodada do Gauchão. Esses últimos jogos, dos últimos 5 jogos, acho que são 4 gols do Ener Valencia, cara. Então, assim, o Ener roubou essa vaga, pra mim, titular no domingo. Contra o seu Cruzeiro, inclusive. Nossa. Ô, Pedrinho, como você gosta de falar, o Borré é overrated. Como é que é a pronúncia? Melhor você que vai falar. Melhor que eu. Isso mesmo. Tá bom meu inglês? Eu acho... Tá bom. Eu acho... Mas ele é bom jogador. Eu gosto. Ele é aquele 9, mas ele sai, ele descola bem ali do camisa 9, ele consegue sair um pouquinho, ele movimenta bem, só que ele peca muito na finalização, mas eu acho ele bom, mas acho também que ele veio com um label. Mas vamos... O label seria um rótulo a mais do que ele realmente é. 7, tá bom? Acho justo. O cara toda hora fala uma palavra em inglês, velho. Aí ele tem que pensar pra traduzir como é que é. Coitado, a cabeça vai entrando parafuso em português, inglês, português, inglês. Outra coisa também que o Celso falou da entrevista, até te mandei no Instagram, tem uma resposta do Rogério Ceni bem bacana, que o cara faz uma analogia com a música, depois vocês veem lá, que foi bem legal, de tomar um gol no final e tal. Foi bem legal essa resposta dele. Pedrinho, você tá louco pra falar do Juninho, né? Então vamos falar do Juninho. Diretor, roda a vinheta aí, porque o Juninho fez o gol da vitória, o Flamengo venceu lá na Venezuela. Celso, 1-0 Flamengo, também não foi aquela partida também, mas o que importa pro Flamengo é a vitória. Felipe Luiz, não sei você, mas pô, eu sou muito fã do Felipe Luiz, gostaria dele na seleção, acho que daria jeito na seleção, também atrapalharia o Flamengo como torcedor, então eu ficaria bem feliz, seria dois motivos para contratar o Felipe Luiz. 2 em 1, né? Já mata 2 com eles com uma cajadada só. Mas o que importa é que o Flamengo venceu. E o Juninho, que, pô, assim, não é daquelas contratações, mas perdeu um gol, né, contra o Internacional, bola na trave, mas pelo menos decidiu a partir de ontem. Vai deixando o Juninho fazer gol importante pra ver se ele não pega a confiança. O Flamengo, cara, tem o melhor atacante do Brasil. O Pedro, expectativa volta em abril. Se o Juninho entrar, fizer um golzinho aqui, vai perder os seus também, claro. Mas se vai fazendo gol, vai ganhando confiança, pode ser muito importante. E o resultado é muito importante pro Flamengo. Cara, foi até atrás desse dado, é um dado interessante. O Flamengo não vencia fora de casa na Libertadores desde 31 de agosto de 2022. Aquele 4-0 contra o Vélez, semifinal, que eles foram campeões depois, uma semifinal 4-0, fazia muito tempo. Nesse meio tempo, teve Nublense, Milionários, teve um outro time horrível, acho que era Alcas, se eu não me engano, times que o Flamengo sofria para ganhar fora de casa, perdia, empatava. Assim, a gente tá falando de um time hoje, do Flamengo, que conseguiu vencer, queira ou não, o campeão da Venezuela, que é o Deportivo Táchira. Então, é um resultado, sim, que a gente precisa valorizar. Eu, pelo menos no meu entendimento, acho que precisam
alguns ajustes. Acho que o Flamengo, de novo, sem Gerson Arrascaeta, não consegue reter a bola onde gostaria. O Léo Ortiz cansa de botar passe naquele entrelinhas que a gente chama, né? E os caras não conseguem segurar, porque o Luiz Araújo tenta passe de letra, o Everton Cebolinha, eles não têm a capacidade de retenção. Isso não é ser melhor ou pior, é que para esse estilo de jogo não funciona. Então acho que precisa sim o ajuste do Felipe Luiz, mas o resultado é excelente. A gente vai... Pô, é quase 3 anos, gente, que o Flamengo não ganhava fora de casa na Libertadores e ganhou contra um time que não é bobo. Assim, comete alguns erros primários, né? Claro, um time muito inferior ao Flamengo, mas assim, no meu entendimento, um resultado excelente de um time que não foi perfeito, mas foi na média e o suficiente para vencer. Agora, aqueles últimos 10 minutos, a gente pode falar a respeito, porque foi preocupante. Bobo é o time que vai jogar contra o Botafogo, né, Pedrinho? Cara bobo, exato. Cara bobo. Bem falado pelo Celso, o Flamengo que pra mim, tirando esses 10 últimos minutos, ele controlou o jogo todo. Tecnicamente, o time do Flamengo é uma seleção. Então, o time do Flamengo, se fazer um raio-x, todos os jogadores eram muito melhor do que os jogadores do Tátira, que dentro de casa jogou com uma linha de 5, e o Felipe Luiz até fala na entrevista que ele foi pego de surpresa, que os últimos jogos que ele estudou, ele fazia uma linha, ele jogava no 4-4-2. Só que, cara, o Felipe Luiz, ele vai ter que se acostumar com isso, porque a maioria dos times vai jogar com a linha de 5 contra o Flamengo, porque tem que arrumar um jeito de parar os caras. Então ele vai ter que arrumar uma forma de furar essa linha. Só que eu também entendo que por mais que o time do Flamengo é uma seleção, quando você joga com a linha de 5, você precisa muito do quê? De um meia criativo e usar os seus laterais. Ontem ele estava sem o Arrascaeta, que é um gênio o Brasil, ele é gênio, craque. Você tá sem o Gerson, que talvez seja o melhor jogador em atividade hoje no Brasil, talvez. Eu acho que é. O Wesley, que, tá voando, no 1 contra 1. O Wesley, ele é atrevido, ele vai. É um dos poucos laterais no Brasil que sabe cruzar também, porque hoje, se você já sabe cruzar no Brasil, você já tá à frente de muitos laterais. Então isso também pesa muito. Achei o Flamengo muito lento rodando a bola. Achei que poderia ter sido mais rápido. Achei que errou muito na transição. Mas é isso. Ganhou. Resultado maravilhoso. Um time que quer ser campeão, ele ganha até quando não joga bem. Isso é importante. É o que o Palmeiras fazia, né? O que eu falo muito do Palmeiras. O Palmeiras, quando ele joga mal, ele vai te arrumar um empate ou ele vai ganhar de você. E um time que quer ser campeão, é isso. E como é que é? Bola é foda. O Juninho contra o Internacional, ele tentou 1 milhão de vezes e ele não conseguiu fazer o gol. Ontem, foi no primeiro lance. Ele tirou 3 jogadores, colocou o Alan, o Juninho e... não lembro quem foi o outro. Acho que foi o moleque novo lá que eu citei semana passada. No primeiro lance, ele escorou de peito pro gol. Então, bola tem isso também. Tem dia que, tem dia que é noite, não vai entrar, e tem dia que vai. E foi isso. E fora que, tava assim, Danilo também. O Pedro eu já nem conto, que vai voltar, que assim, querendo ou não, é uma diferença muito grande. E eu anotei esse dado aí, né, que o Celso trouxe bem, o 4-0, 2022. Você falou do Vélez. A nossa obrigação aqui é deixar o nosso ouvinte mais atraente numa resenha de final de semana. Então, a gente tenta trazer coisas que as pessoas não sabem. Então, eu queria, talvez o Celso sabe disso, eu queria falar, você falou do Vélez, eu queria falar do camisa 10 do Vélez. O cara tem 17 anos, e ele tá tendo falado como o novo Almada. Então, ele seria muito interessante pro Palmeiras. O cara joga demais, joga tanto de 10 quanto na direita, e é isso. Eu vi o jogo do Vélez, ganhou 2-1 contra o Penharol, eu acho. E esse cara eu vi muita gente falando a respeito dele. Mas como é que é? Você não quer, ô Zeboli, que ele venha Álvaro Montoro, o nome dele. Não, chega Você não quer que ele venha pro Palmeiras? É ele mesmo. Chega de Palmeiras, gente. Vamos diversificar esse campeonato aí. Só fica Palmeiras e Flamengo nisso aí, é o Botafogo também que... Álvaro Montoura. Álvaro Montoura, né? 17 anos. Sabe que esses jogadores argentinos, assim, Garro e tal, esses caras costumam ir lá pro Parque São Jorge, né, mano? O Palmeiras deixa passar cada uma dessas, mas esse aí realmente é um dos caras que eu vi muita gente falando a respeito dele essa semana. Até um cara que eu sigo. Ele é um Almadinha. Inclusive, o Vélez revelou o Almada. O Vélez é bom pra revelar jogador. O Cruzeiro tava atrás do Valentino. Foi eleito o melhor zagueiro também, e do Vélez. Bom ela buscar, não precisa ficar só indo na Europa também, não. Ia gastar uma porrada com o Andrés Pereira, o Palmeiras, dá pra ir aqui pertinho, pô. Mas o Palmeiras pegou muito cara bom. Pegou Piquerez, pegou Vinha. Deixar até o pensamento aí, pra quem sabe a gente discutir um dia como a Argentina revela camisas 10, né? E a gente não tem nada pra revelar aqui nessa posição. Esse cara é diferente, que eu Celso, não sei se você sabe, mas eu sou muito fã do Almada, eu amo o Almada, acho ele muito brabo.
O novo Messi, né? O mini Messi que você falou uma vez. Eu falei que ele é um mini Messi, me lembra pra caramba. E aí, o Botafogo... Você acha que o cara forçou a bola? Mano, até uma curiosidade, essa aqui já o editor pode até tirar fora, mas quando eu tava analisando o Luiz Araújo quando ele tava vindo pro Flamengo, e eu assisto aos jogos, né? Pego pelo menos uns 5 jogos pra analisar, fazer uma análise individual. E aí, cara, me chamou muita atenção o camisa 10 do Atlanta. Aí eu falei, mano, quem é esse Arrascaeta dos caras? Thiago Almada, mano, jogava junto com ele lá, com o Luiz Araújo, que hoje tá no Flamengo, me chamou muita atenção, queria fazer um vídeo dele, não sabia como, aí o Botafogo falou, vamos trazer. Aí eu fiz o vídeo, irmão, surreal. E na MLS, meu amigo do céu, ele sobrava de tal maneira na MLS, velho. Assim, ele sobrou aqui, né? E ele vai sobrar onde ele for, mas jogando, parecia que, assim, ele jogava no menos no 0,25 e os caras jogavam no 2x, tá ligado? E ele só, calma, rapaziada, tá tranquilo, pum, só, mano, perfeito. Pô, o negócio do Minimetz foi o seguinte, quando eu vi ele jogando, eu falei, velho, o jeito que esse cara joga uma bola de um pé pro outro, o jeito que ele conduz a bola, o jeito que ele breca, me lembra, só que eu falei, não vou falar isso em rede nacional, porque, né, aí um dia, o Barbosa foi dar uma entrevista e falou, ele chamou o Almar de Mini-Messi. Aí eu falei, se o Barbosa voando, zagueiro, pô, tava sendo o melhor do Brasil, eu falei, se ele falou e tá ali com o cara todo dia no treino, então, pô, vou falar o que eu penso então, né? Porque às vezes fica meio assim, né? Tá certo. Tá certo. Ai, viu? Flamengo vencendo, Palmeiras vencendo, Bahia e Internacional empatando. Foi uma bela rodada, pelo menos para os brasileiros na Libertadores, tirando, é claro, o nosso querido Botafogo, que acabou sendo derrotado lá no Chile. Diretor, vamos para os acréscimos, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar nos acréscimos, hein? Bastante coisa boa. Celson, como você já conhece, os acréscimos a gente aqui levanta alguns assuntos importantes, bate rapidinho aqui a opinião de vocês dois, começando pelo Liverpool, que agora está interessado, o Liverpool que deve perder o Salah, né? Não sei por qual motivo não deve renovar com o Salah, está interessado no João Pedro, nosso querido João Pedro, atacante da seleção brasileira, do Brighton, e o Brighton já colocou... fixou, né, entre aspas, um valor de 100 milhões de euros pelo João Pedro. Eu não sei quem o Brighton tá achando que o João Pedro é, né? Porque 100 milhões de euros, pô. Mas há interesse do nosso querido Liverpool. Se ele for pro Liverpool, até eu já tinha brincado aqui, tá liberado ele ser convocado pra seleção, né? Pra galera que fala que não pode convocar jogador de time pequeno. Agora, se ele for pro Liverpool, tá resolvido. Boa contratação do Liverpool e seria excelente para o João Pedro também, óbvio, falando de nível competitivo, né? Excelente. Ele merece a seleção ou não? Merece, mas ele merece ser usado da forma que ele é usado no Brighton, né? Não como um 9 de área, ele não é esse cara. Então, assim, você acaba queimando o jogador, colocando ele numa função que ele não exerce, só porque a gente tem na cabeça a ideia de que o João Pedro é um camisa 9. Agora, uma coisa é a gente ter essa ideia e outra coisa é o técnico da seleção brasileira escalar o cara para exercer uma função que ele não exerce. A gente não é pago para isso. O João Pedro, pô, ele só tem 23 anos, 2001, ele é muito novo. Peguei aqui rapidinho, são temporada 24, 25, 27 jogos, e só contando Premier League e FA Cup. São 8 gols e 7 assistências. 100 milhões é grana, mas ele é novo. E outra coisa, se ele chamasse John Peter, valia 300, vamos ser sinceros, né? Perfeito comentário. John Peter, ai meu Deus do céu. Ó, falando ainda de futebol inglês, hoje de manhã, já se especulava muito que isso ia acontecer, mas hoje de manhã oficializou, né? De Bruyne saindo no final da temporada do Manchester City, depois de 10 temporadas, 18 títulos, salvo engano. Tá saindo um ídolo, um dos maiores meio-campistas que a gente já viu jogar, né? Craque, diferente pra mim, um dos melhores, se não o melhor meia da história da Premier League, mais uma opinião aí pra galera se debater e me xingar, mas ele joga muita bola, ele tem uma capacidade de passe, acelerar, desacelerar o jogo que é única, vai fazer muita falta, e eu vou buscar no aeroporto se ele quiser desembarcar aqui no Palm Trees. Eu vou buscar lá. Brincadeira. É uma boa discussão, De Bruyne, De Bruyne e Gundogan, como gostava, né, que hoje, quando gostava de ver os dois jogando junto, o De Bruyne é muito brabo, o cara faz A5, o cara faz A8, o cara faz A10, o cara faz falso 9, fora passe longo, chuta
de fora da área. Ele é muito diferente, muito Se diferente. botar ele no gol, ele vai ser goleiro também. Ele é muito brabo. E assim, nossa, aquela paulada que o Alisson não conseguiu buscar, aquela ali machucou até hoje, na Copa do Mundo contra a Bélgica. E assim, mas eu acho que ciclos tem hora que tem que encerrar. São feitos para se encerrar. Eu acho que foi o ciclo dele no Manchester City. Acho que precisa dar uma renovada também. Foi o que a gente fala, igual do Palmeiras, né? Muito tempo batendo ali, bum, 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 bum. Acho que tá na hora também. Você acha que o Celso dá pra passar de 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 Bruyne ou não? Quê? Você acha que o Celso dá pra passar de De Bruyne? Muito! Muito! Já não é a muito, primeira vez que me falam. Muito! Pô, e ele fala o inglês britânico, tá? Então, assim, é dois palinhos. Jogando ele na camisa azul, uma Você é canhotinho ou você é destro? Eu sou ruim com as duas, mano. Ambi canhoto. Pô, dá pra passar muito então, hein? Dá pra passar muito. Se jogar uma partida da vida, os cara pensam, velho. Os caras E pensam. eu tenho uma camiseta do De Bruyne, me deram de presente só por causa dessa resenha. Pô, que top, velho. Que top. E aí, pra finalizar, Celso, vamos falar de um assunto importante. Vai ser até a nossa enquete do dia. Que ontem o nosso querido Rizek, o Pedrinho adora o Rizek, tá? Não sei se você sabe, Pedrinho, o ídolo na mídia esportiva brasileira de Pedrinho Moraes é André Rizek. Rizek ontem deu a informação que a seleção brasileira, o nosso querido Edinaldo Rodrigues, que deve ser muito difícil escolher um treinador para a seleção brasileira, ele deve estar muito ocupado fazendo, sei lá, 1001 tarefas que tem no dia dele, ele ainda não decidiu, né, o treinador. É complicado, deve estar muito atarefado. E a seleção estaria entre 4 treinadores, 4 estrangeiros. Jorge Jesus, né, o mais cotado, Abelito Ferreira, Ancelotti e o nosso querido Mourinho entrou na pauta agora. Pra você, quem você escolheria? Tira o clubismo, hein? Porque se você colocar o clubismo, você não vai querer o Abel nunca. Eu acho muito engraçado que existe a categoria técnico estrangeiro. E aí os caras colocam na mesma caixa Ancelotti, Mourinho e Jorge Jesus. Você sabe que os caras não estão pensando em nada, né? Modelo de futebol. Assim, quando você fala de 3, são 3 caras completamente diferentes e o Abel ainda nesse meio. Eu acho que o Abel é o menos gabaritado dos 3. Hoje talvez seja um cara que vive uma fase melhor do que a do Mourinho, por exemplo. Mas ainda assim, acho que não tem muito o que pensar. Se tem dúvida entre eles, você pensa, quem é possivelmente o maior treinador da história do futebol ou um dos maiores? É esse cara que você vai atrás, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você pudesse escolher seria um Ancelotti, contando com os brasileiros, né? Renato Gaúcho, Cuca, Felipe Luiz, Tite. Sem dúvida, sem dúvida. Podendo escolher, é Ancelotti na cabeça. O cara, além de tudo, sabe manejar, né? Sabe manejar, sabe jogar, aguentar pressão e sabe manejar os brasileiros. Tem uma longa relação e uma boa relação também. Pedrinho, dos 4, quem você escolhe e quando é que você acha que o nosso querido Edinaldo Rodrigues, que você é fã, vai anunciar o nosso novo treinador? Ah, cara, o Edinaldo, eu vou te falar um negócio. Ele é um dos caras mais incompetentes que eu já vi. Eu já falei, velho. Se você der 2 tartarugas pro Edinaldo pra ele cuidar, uma engravida e a outra escapole. É mais ou menos isso. Ele é muito, meu Deus do céu. Cara, foi o que eu falei semana passada. A gente quer ganhar a Copa do Mundo. Como? Essa pergunta é o básico. Como a gente quer ganhar? Como vai fazer? Não tem isso. Como a gente quer jogar? Dando tiro. Mano, o Ancelotti, pra mim, o que a gente... Já não basta o que a gente passou esses tempos atrás, que foi humilhante, e ele tá atrás. Obviamente que ele seria minha primeira opção. Pô, por mais... Primeiro, por ser ele ser um cara muito brabo, e, pô, Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Militão, que é uma base do Brasil, aí joga muito com o cara, na mão do cara, e ele é muito diferente. Do que eu acho possível, aí a disputa é Jesus e Abel. Eu sou Abel Ferreira, porque eu sou muito fã do Abel, acho ele muito, muito bom, e pelo fato dele estar muito tempo no Brasil, então ele entende como funciona o Brasil, como funciona a CBF. Eu acho que ele adaptaria mais rápido. E o fato do Jorge Jesus, que eu gosto dele também, o Caio acha ele overrated, né? Também, mas eu gosto dele, só que tem o fato Jesus e Neymar. Ele vai convocar o Neymar? Ele vai barrar o Neymar? Não sei. E entre Neymar e Jorge Jesus, não preciso nem falar, né? Pô, tá de sacanagem, é o Ney, pô. Sem o Ney não tem Copa do Mundo. É o Ney, né, meu? O Ney é tudo. Bota o Ney de treinador, né? Por que a gente não bota o Ney de treinador? Ah, entre o Ney de treinador e o Dorival, amigão. Não, mas aí também não precisa muito, né?
Dorival e Ramon Menezes vão concorrer por muito tempo aí. Quem foi pior? É que Ramon a gente nem lembra que o Ramon foi pior. O Mourinho também é um... Fora o Diniz, né? Como é que eu falo? Um personagem bacana da bola. Ia ser bacana. Ele tem a marca Mourinho é bem forte, né? Mas... Dos quatro aí... Os últimos trabalhos dele fraco. Dos quatro aí, o que eu menos gosto é o Mourinho. Inclusive, esses dias ele pegou no nariz do cara, você viu? Acabou o jogo, ele agrediu o cara pegando no nariz. Quarta-feira, eu acho, alguma coisa assim. Pois é, Mourinho é xarope demais. Né? Maluco da bola, mas eu tô fechado com você, ô Zambolini. Tô fechado. Eu acho que é o pior mesmo. Eu iria no Felipe Luiz, convenço o cara. É que o Felipe Luiz é tão esperto que o Felipe Luiz não ia aceitar. O Felipe Luiz é tão esperto que ele sabe que a hora dele vai chegar e ele não precisa dar esse passo maior que a perna, entrar numa fogueira que, quem pegar vai ser uma fogueira. Como o Brasil é bom pra queimar processo. Calma, mano. Vai com calma com o cara. Vai dar certo. Eu tô com você também agora também. Tô agradando gregos e troianos aqui, hein, mano. Tô do lado com um, tô no outro com o outro, mas tô fechado. Acho que ele ainda não tá na hora do Felipe Luiz assumir. A gente pode estar queimando um cara top pro futuro. Porque, mano, o Endrick tá sendo a mesma coisa. O Estevão já não tem, o Palmeirense já não serve mais. Calma, para com isso. Vai na moral, relaxa. Ele vai ter essa oportunidade, mas eu acho que vai ser o Jesus mesmo, viu, velho? Jesus, só Jesus. Só o Jesus na causa. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Só. Celção, foi um prazer enorme. As portas estão mais do que abertas para você voltar. A casa é sua. E é isso. Espero que você tenha gostado muito do programa. Sexta-feira, maravilhoso. Você vai voltar aqui com o Caio também, com todo mundo junto, pra gente falar mais de bola e pra gente discutir Dudu e Rafael Veiga, quem é mais ídolo do Verdão. Fechado. Pô, curti demais, Pedrão, Zambo. Pô, foi demais, irmão. De verdade. Obrigado a todo mundo. Peço já desculpa antecipada aí pro editor pelo tamanho do podcast. Tamo junto demais. Foi um prazer. Espero voltar aqui com o Caio. Mas se ele chinelar, pode me chamar que eu apareço. É isso. Pedrinho, segunda-feira estamos de volta, hein? Zambolino, segunda-feira estamos de volta. Overdose de futebol brasileiro esse final de semana. Muito, muito jogo. Que bom. Celção, um prazer. Obrigado aí por estar com a gente. E, pô, deixa o seu Instagram aí, @o quê? Exato. Putz, mano, é @celso.ardeng, ARDENGH. É muito difícil. Gente, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá no Faz e Me Abraça, eu vou postar alguma coisa lá e aí a gente se acha de algum jeito. Eu vou seguir o Zambolino, pronto, eu vou seguir o Zambo, vou seguir o Pedrão, vocês me encontram no Instagram dos caras, é mais fácil, que o sobrenome é isso. É isso, essa aí que eu fiz pro Celso é mais ou menos o nome do podcast, Faz e Me Abraça. Pô, te deu gol aí, vai ser feliz. Coloca o arroba. É isso. Vai chegar a 100 mil, hein? Vai chegar a 100 mil seguidores. Vai chegar a 100 mil, tá quase lá. Sextou, mano, bom final de semana pra todo mundo e responsabilidade, sem jogo do Tigrinho, aquele negócio, entendeu? E é isso, vamos pra cima, tudo nosso, nada deles. É isso, pessoal. Pô, quando você falou putz, eu jurava que você ia falar putz, não sei o meu Instagram. Juro pra você, eu ia falar, mano, não é possível um negócio desse. Mas é isso aí, pessoal. Não esquece de seguir. Vou repetir de novo, @celso.ardeng. A gente deixa aqui também na bio, sei lá como é que é, na descrição do episódio também, pra facilitar. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, faz meiabraço.cc e o nosso querido Pedrinho Moraes, PHA Moraes com 2 S no final, hein? Faz e me abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle!